Eu sou Luiz Barsi Filho e estou aqui para responder as questões que foram formuladas, a respeito do mercado de valores, e vamos tentar, de alguma maneira, esclarecê-los, para que os senhores todos possam transitar numa situação positiva no mercado, a posição de vitoriosos. Eu aprendo todo dia e com isso eu pretendo, na razão direta das questões que forem formuladas, tentar direcionar esses meus conhecimentos aos senhores. Então, vamos às perguntas. Bom, cada um de nós tem uma visão sobre crise, As crises, elas são motivadas por situações onde os agentes econômicos se comportam de uma maneira negativa, como é o que está acontecendo agora no Brasil. Nós atravessamos um período de incertezas, um período que nós precisamos modificar algumas estruturas, especialmente a estrutura previdenciária, porque aqui no Brasil, infelizmente, a Previdência Social, ela assumiu uma postura distinta daquela que deveria ser como fator de previdência. Ela assumiu também a postura do empregador, ou seja, o funcionalismo público, quando ele se aposenta com o mesmo salário que ele ganhava. Então, não é uma aposentadoria, é o segmento do seu trabalho. E com isso, o indivíduo, ele carrega um custo para o Estado muito maior. Por quê? Porque este afastamento que ele tem, ganhando o mesmo salário, irá obrigar o Estado a colocar um outro elemento no seu lugar, ganhando também um salário. Então, o Estado, ele passa o quê? Ele passa a produzir um sentimento de custo muito superior àquele que normalmente seria se o indivíduo simplesmente fosse provido de recursos originários de uma estrutura de previdência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o mercado, ele tem uma configuração um tanto quanto diferente. Aqui no Brasil, a definição de mercado, ela não é encarada tanto como um mercado de risco. Nós aqui no Brasil, nós somos mais um mercado de oportunidades, porque as oscilações produzidas na cotação das ações são oscilações que elas não têm fundamentos básicos, lógicos, Qualquer boato, ele é indicativo para modificar o direcionamento de uma ação, ou subir ou cair. E outro fator também que nós temos aqui no país é que nós não temos um colchão de investidores capaz de suportar pressões como aquelas que o mercado está submetido. Eu daria como exemplo o seguinte: o mecanismo de locação de ações, que permite o cidadão locar uma ação e vendê-la no mercado, é um mecanismo que tem sido extremamente nocivo, porque ele gera uma oferta fictícia, uma oferta imaginária, não é isso? Então, o mercado não tem essa estrutura de investidores. O que nós temos presenciado ultimamente, e a Bolsa tem noticiado com alguma galhardia, é que novos investidores entraram, mas na verdade não são investidores. São especuladores, são aplicadores de curto prazo que não promovem uma sustentação no instante em que o mercado sofre uma pressão. Então eu diria aos senhores o seguinte: as questões macroeconômicas, que seria essa do desempenho do índice Bovespa, ela tem que ser avaliada com alguma reserva, porque quando se investe em ações, nós não investimos no índice, nós investimos em ações, nós investimos em projetos das empresas, não é isso? E mesmo nós tendo uma situação adversa na economia, nós temos segmentos que eles
qualquer que seja a posição socioeconômica ou econômica do país, o cidadão vai consumir. Por exemplo, no caso de abastecimento de água, com crise ou sem crise, ninguém vai parar de beber água, ninguém vai parar de tomar banho, não é isso? Com crise ou sem crise, todos irão ter que consumir energia elétrica. Então, eu acho que o segmento tem que ser avaliado dentro de atividade econômica, avaliando-se a empresa, não é? O que a empresa tem de histórico para poder oferecer e quais são os sentidos de perenidade do setor e da questão também da sustentabilidade, não é isso? Então, mesmo uma economia em recessão, ela sempre terá movimentos que irão contemplar resultados de empresas. O setor de energia elétrica é um deles, não é isso? É um setor que ele é um setor considerado perene. O setor de celulose e papel também ele é muito importante. O próprio setor financeiro, ele foi se convertendo hoje numa reserva de mercado. Enfim, são setores que a economia, ou bem ou mal, eles vão continuar produzindo e gerando recursos. O importante quando a gente desenvolve um projeto de investimento é que a gente efetivamente encare a aplicação como um investimento, não como uma aplicação de curto prazo que em muitas ocasiões não geram resultados. O cidadão, quando ele investe no mercado, sentimentalizando a parceria, ele tem chances de conquistar recursos muito bons pela frente, não é isso? Na medida em que ele no mercado de valores ostente a mesma postura que quando compra um título qualquer de renda fixa, ele terá perspectiva de muito maiores ganhos, não é isso? E em relação a uma carteira, eu diria o seguinte: uma carteira sempre se inicia comprando o melhor papel, aquele que tem a perspectiva de resultados mais eficiente no momento. Porque o mercado de valores ele é uma espécie de retrato. A cada momento, a cada dia, as cotações se posicionam numa situação. E a gente, para quem investe, ao invés daqueles que especulam, aquele que investe, ele sempre terá a visão de tentar comprar mais barato o seu investimento, não é isso? Então a torcida dele é diferente da torcida de quem especula. Quem especula torce para o mercado subir e quem investe torce para o mercado cair. É o que nós fazemos com bastante autenticidade.